Olá, eu sou Rodrigo Porfírio e nesse vídeo eu vou demonstrar a criação de blocos dinâmicos no AutoCAD 2015. Como exemplo aqui, nós iremos criar um bloco dinâmico para fazer uma janela, como esta aqui que eu já criei anteriormente. Então, posicionando a janela aqui, eu tenho a opção de fazer a rotação dela e depois de feito, eu faço isso aqui. Vou só acertar uma coisinha aqui com as cores para ficar mais fácil a identificação. Ok. Aqui então tem uma parede de 15 centímetros. Essa aqui é uma parede de 25 centímetros. Vamos demonstrar aqui como é que vai funcionar. Então, colocando aqui no ponto médio, rotação, deixar aqui no padrão. Esse pontinho aqui eu puxo e aqui eu faço a largura da janela. Então aqui eu tenho os pontos de controle para comprimento e largura. Para rotação eu não coloquei ponto de controle. Quem faz a rotação eu uso aqui mesmo pela paleta, mas é possível colocar também. Então aqui numa janela inclinada vamos demonstrar como vai ficar. Então colocando aqui no ponto médio, alinhando aqui com o outro ponto, clicando, feito o alinhamento, só puxar aqui, está correto. Aqui na outra janela, colocá-la aqui, vou puxar aqui com referência ao outro lado. Agora acertar o comprimento e acertar a largura. Então uma forma bem simples de fazer a inserção de janelas trabalhando com blocos dinâmicos. Então vamos ver como é que vai funcionar isso. Criar um novo projeto aqui. Abrir um novo template. Abrir o template HDISO. Ok. Primeira coisa então é acertar as unidades. Vou trabalhar em metros. Vamos fazer aqui uma linha. Vamos fazer aqui uma linha com 80 centímetros. Normalmente é o tamanho menor de janela que usa para banheiro. Se quiser, pode fazer uma janela com valor um pouco mais usual. Por exemplo, se você costuma trabalhar muito com janelas de 1,20 m, então já faça com a medida. Vamos fazer um offset aqui com a largura de 15 e fazer um offset e fazer a linha média aqui com 0,105. Então fazer uma cópia para lá, uma cópia para cá. Eu errei na medida. Então vamos lá na calculadora. Então temos 0,15 dividido por 2, tudo isso aqui menos 0,02, 0,055. Eu fiz para a parede de 25. Então offset 0,055. 0,055. Agora sim está correto. Então usando aqui o distance, conferindo aqui a medida, mostra aqui para mim 4 centímetros. Então a conta é a medida da parede dividido por 2 e subtrai a metade da largura aqui da esquadria. Então está feito aqui a janela. Nesse momento vou criar o bloco e depois fazer a edição dele. Então aqui no comando block definition, vamos colocar o nome aqui de janela. Ponto de inserção, eu vou pegar o ponto médio aqui. Então habilitar aqui a opção para pegar uma distância, a metade entre os dois pontos. Os objetos, esses 4 aqui, e convertê-los para bloco, muito importante. Aqui tudo correto, perfeito. Agora com o bloco selecionado, vou utilizar o comando bedit. Aqui está selecionada a janela, vamos confirmar.
Então, quando eu entro aqui, eu tenho essa paletinha aqui com os parâmetros, né? Parâmetros e ações. Parameter sets e constraints não vamos utilizar hoje. Então aqui eu tenho um ponto de inserção, que é o base point aqui, né? Que é o ponto onde eu defini, já vem marcado aqui. Então vamos colocar aqui um parâmetro linear. Esse parâmetro vem deste lado até este lado e desce até aqui. Esse parâmetro tem dois flags aqui. São esses pontinhos, esse flag que está aqui no canto é o flag que eu vou clicar e arrastar para alterar o tamanho. Eu vou precisar apenas de um, né? Dei um ponto de inserção e esse polado aqui que vai se mexer. Esse aqui vai ficar fixo. Então, selecionando na paleta de propriedades, deixar ela aberta aqui já para facilitar o trabalho. Aqui na paleta de propriedades, com ali selecionado, eu venho aqui vamos ver aqui embaixo na guia MISC, ó, o número de grips. Vou colocar aqui 1. Então ele mantém o primeiro ponto que você clicou, ele tira o flag desse primeiro ponto, que ele entende como ponto base, tá? Então é o clique que manda. Se eu clicasse desse lado e depois desse para colocar o parâmetro da distância, ele entenderia que esse lado aqui seria o ponto base. Então é importante a ordem aqui do clique, mantendo o alinhamento aqui com o base point real. Aqui tem o nome do parâmetro e que o tipo de valor dele, que ele vai ser um valor livre, né? Então posso usar em qualquer janela. Increment ele vai aumentar de acordo com a cada unidade, ó. Então o incremento da distância, aqui distância máxima e mínima. E aqui uma lista onde eu coloco aqui está marcando 1.2, mas eu posso colocar o valor que eu quiser. Então vou deixar em nono e ele fica livre. Então eu tenho esse parâmetro aqui para ser controlado e tenho também, vamos colocar um outro linear que sai deste ponto e vem para esse aqui, que é para ajustar a largura. Clicando aqui, selecionado, aqui no MISC, lá na opção do grips, nós colocamos o número de pontos 1. E aqui é o base location. Isso que é importante, a partir de onde ele vai funcionar. Ele vai funcionar a partir do ponto médio. Ok? O ponto base dele, ele marcou aqui já com X, ó. Então é o ponto médio. Se eu alterar aqui, eu colocar Start Point, ele veio aqui para baixo. E Mid Point, ele vem para o meio. Então o que significa que ele vai, quando eu puxar esse grip aqui, essa distância vai ser alterada para este lado e para este lado. Pronto, tem os parâmetros definidos. Agora eu preciso aplicar ações a esses parâmetros. São elas que vão fazer o encurtamento ou o distanciamento das linhas. Então aqui eu vou trabalhar com o stretch. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Aqui tem a opção, ó, Test Block. Clicando nele, ele fecha o editor de blocos. Você seleciona ele, ó. Então aquelas distâncias que eu coloquei não influenciam em nada. Eu não tenho nada aqui para ter um controle. Aqueles flags aqui, aqueles grips, não existem. Então eu venho aqui e fecho o editor de blocos. O teste, né? O editor de blocos continua aberto. Então eu preciso aplicar uma ação a esses dois parâmetros. A primeira ação que eu vou colocar é a opção de stretch, que é a deformação, né? Vamos selecionar aqui, ó. Então ele pede, ó, para selecionar o parâmetro é a distância 1. Depois ele pede para fazer onde que será o ponto inicial, vai ser esse ponto aqui, esse ponto que vai controlar. Dá um clique nele e agora fazer aquela janela, né, igual do stretch que a gente faz para fazer a seleção do lado que quero que seja alterado. Esse lado aqui vai ficar fixo, então fiz a janela dessa forma. E aqui para selecionar os objetos, então vou selecionar todos esses objetos e esse flag aqui, ó, que ele vai acompanhar, e esse aqui também. Então eu poderia até fazer assim, ó, selecionar tudo, porque o flag aqui, o grip, desculpe, o grip vai acompanhar. Vou pressionar Enter e aqui está aplicada a ação. Vamos fazer o teste, clicando aqui em Test Block. Eu venho aqui no meu bloco, seleciono ele, agora aparece o flag aqui, ó. Então eu puxo, ele aumenta, eu puxo, ele diminui. Vou finalizar aqui o teste.
esse outro aqui está sem uma ação. Essa ação que vai ser colocada aqui vai ser da seguinte forma. Vamos ver aqui como é que eu posso fazer. Talvez eu possa utilizar o move. Vamos ver com o move se eu posso utilizar. Então vou selecionar o parâmetro. Agora o ponto que vai controlar qual flag vai ser este flag aqui. E os objetos. Eu vou mover esse objeto, vou mover esse objeto e vou mover inclusive esse próprio flagzinho aqui e esse flag aqui. Vou pressionar Enter. Vamos confirmar aqui, ó, testando o bloco. Vamos ver o que aconteceu. Então selecionado aqui, ó, os dois vão juntos, perfeito. Agora com esse aqui, olha lá, o parâmetro move não funcionou aqui, ó. Eu pedi para mover, então ele acompanha, né? Então vamos ver se dá para acertar esse comando move aqui, ó. Vou clicar nele, aparece aqui as opções. Aqui não tem opção nenhuma para criar, só o nome, multiplicador da distância, o ângulo. Então o parâmetro move eu acho que não vai funcionar. Vou clicar nele, botão direito e deletar. Vamos ver então com stretch. Então vou selecionar esse objeto, este ponto. Vou fazer a seleção aqui em cima, só desta linha. E vou selecionar esse objeto e mais esse objeto. Vamos ver agora o que acontece. Então aqui na seleção, ok, mexe, só que só mexe o superior, o inferior não foi. Vamos pegar o stretch novamente, vamos aplicar de novo a esse distance, trabalhando com este ponto como referência, fazer a janela pegando a linha de baixo, somente ela. E agora os objetos, vou mover esse objeto e vou mover esse objeto junto aqui. Pressiono Enter. Então, ao mesmo parâmetro, ó, parâmetro stretch 1, ele está sendo aplicado ao distance e ele vai mover. Está sendo aplicado aqueles objetos na parte de cima. E o stretch 2 está aplicado também ao distance 2 e vai mover a parte de baixo. Então vamos salvar aqui, vamos testar o bloco. Então puxando aqui, perfeito, e puxando aqui, ocorreu um erro. Olha lá, ele move de baixo agora, só que ele move no mesmo sentido que esse aqui, né? Ele tem que abrir para os dois lados. Então vamos testar, finalizar o teste aqui e vamos configurar esse objeto aqui, ó. O que eu posso fazer aqui? Vamos ver. Aqui no stretch, o ângulo está marcado como 0. Eu vou marcar o inverso, 180. Talvez assim ele possa ir para o outro lado, na verdade. Por esse lado aqui, analisando aqui para cima é 0 graus, ele vai dar uma meia volta. E esse outro lado aqui vai descer 180 graus. Então esse aqui 180 e esse aqui 0. Vamos selecionar e vamos puxar aqui para ver. Agora está correto. Só que o ponto aqui, ó, não foi junto. Vamos ver aqui se dá para incluir esse ponto. Aqui no stretch, olha lá, ele está selecionando. Vamos ver aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, Action Select Set, e vamos colocar aqui, ó, New Selection. Então vou alterar a seleção. Então ele pede aqui para fazer a janela aqui. E agora os objetos. Vou selecionar aqui o distance, vou selecionar o grip, vou selecionar a linha e vou pressionar Enter. Vamos confirmar aqui se o ângulo continua a 180 graus. Vamos testar o bloco. Perfeito. Foi na hora de fazer a seleção que eu fiz a seleção somente clicando aqui no flag. Eu não selecionei o distance. Então ele não entendeu dessa forma. Aí eu consigo fazer. Se você não quiser criar a paleta para colocar o bloco,
que você pode fazer? Você pode colocar um item aqui para fazer a rotação. Rotação é um pouco complicada, às vezes dá alguns erros. Vamos ver aqui se a gente consegue consertar isso aqui com relação ao stretch e em relação a esse ângulo aqui. Vamos ver se esse erro vai acontecer. Se acontecer, eu acabo tirando a rotação, mas a rotação funciona da seguinte forma: pegando aqui o parâmetro rotation, eu coloco o base point dele. Então o base point eu vou colocar aqui no meio, junto com o ponto central. O parâmetro onde ele vai ficar, eu vou colocar ele aqui. Eu posso colocar ele em qualquer lugar, vou colocar ele mais ou menos aqui assim, ó, próximo aos aqueles dois flags. Vou colocá-lo aqui. E agora ele pede o ângulo, eu vou digitar 360 e pressionar Enter. Foi aplicado. Agora eu preciso aplicar uma ação de rotação. Selecionar o parâmetro, está aqui, ó. Posso pegar até aqui na linha ou aqui no ângulo. Peguei e agora selecionar os objetos. Selecionar exatamente tudo. Vou pressionar Enter e vamos ver como é que fica testando o bloco. Então aqui no teste do bloco aparece o parâmetro de rotação. Eu vou desligar aqui o comando ortho só para verificar melhor. Então aqui vai acontecer uma coisa, ó. Quando eu mexo aqui esse parâmetro, esse pontinho não está incluso, tá? Então ele vai ficar sempre parado ali. Isso tem que ser corrigido. Esse outro aqui não vai ter influência nenhuma com relação a esse. Agora a rotação, olha lá, ela funciona. Como eu selecionei todos os objetos, ela funciona muito bem. Vamos ver aqui no stretch. Continua perfeito e continua perfeito, ó. Então o que faltou fazer aqui? Vamos fechar aqui o editor, o teste, né, do bloco. E aqui nesse primeiro stretch aqui, distance 2, não, esse aqui, eu vou incluir esse parâmetro para que ele acompanhe o stretch também. Então, clicando aqui nele, botão direito, aqui na seleção, eu vou colocar aqui New Selection Set. E vou selecionar, fazer o corner aqui. E vou fazer a seleção dessa forma aqui, pegando tudo. Confirmo, testando o bloco. Então, selecionando aqui, ponto vai e ponto volta. Ok, fica fixo. O de baixo mexe. Rotaciona, vamos desligar aqui o ortho. Rotaciona, ponto acompanha e o ponto volta. Então o meu bloco ele está finalizado. Conseguimos colocar todos esses parâmetros aqui, ok? Vou minimizar aqui minha janelinha de propriedades. E agora o que eu faço? Eu tenho a opção aqui, ó, salvar o bloco. Então ele aparece aqui, ó, Be Save. E aí, então eu venho aqui no final e fecho o meu editor de blocos. Eu tenho um bloco dinâmico funcionando aqui perfeitamente. Aqui é rotação, o ortho ligado não vai, né? Fica difícil de enxergar. Então vamos fazer um teste. Vou deletar esse bloco, ele já está aqui no meu projeto. Vou fazer uma parede aqui de só a largura dela aqui que é 0.15, né? Vou fazer um mirror aqui. O comprimento dela não interessa, né? Vamos fazer uma cópia. Vamos aplicar aqui uma rotação para ver como é que vai funcionar. Vamos copiar tudo isso aqui. Vamos copiar esse. Vamos fazer um stretch. O stretch não interessa aqui também, ele vai acompanhar, né, a largura aqui. Eu consigo colocar com o grip, não preciso nem saber a largura da janela. Então se você desenhar a janela errada, você corre um risco. Então não faça o vão de forma, tem que fazer o vão corretamente. Então tenho as janelas aqui prontas. Vamos passar aqui para uma cor diferente, para dar um destaque no nosso bloco. Então vou inserir o bloco. Aqui o bloco da janela, ponto de inserção, rotação, deixa tudo desligado. Por quê? Porque eu venho e coloco o bloco aqui. Vamos ligar o F3 aqui. Posso deixar o ortho ligado, não tem problema nenhum, né? Então selecionando, eu venho aqui e altero.
Vamos inserir mais um bloco. Coloquei aqui, seleciono, altero um, altero o outro. Vamos inserir mais um bloco, vou colocá-lo aqui. Agora eu acerto a rotação primeiro, clicando nesse ponto, trago aqui, acertei a rotação, acerto o comprimento da janela. E nessa outra janela aqui, vou fazer ela invertida, de lá para cá. Posso fazer também, ó. Eu consigo acertar de forma muito simples aqui. O trabalho rende muito. A economia de tempo aqui é muito grande. Espero que todos gostem. Até a próxima.